brevemente sobre o Covid-19 ou coronavírus. O meu nome é Wilson, sou professor de Ciências Físicas e Biológicas e vou contar uma historinha desde o início sobre o coronavírus. O coronavírus ou Covid-19, ele começou a ser estudado especificamente na década de 30. Ele foi descoberto em galinhas. Ele causava uma espécie de bronquite nas galinhas. Esse bronquite ele foi estudado e foi descoberto que era causado por um coronavírus, um vírus mutante. Ele é assim chamado porque a sua aparência parece, a sua estatura, a sua base específica parece uma coroa, por isso foi chamado de coronavírus. Ele é um retrovírus, um vírus mutante. Ele é constituído por RNA, o material genético dele, e ele começou a ser estudado na década de 30. E nós podemos dizer que existe um tipo de coronavírus para cada tipo, para cada espécie, cada tipo de animal. Então, o cavalo tem um tipo, os bovinos têm outro tipo, as galinhas têm outro, as aves têm outro, os morcegos têm outro, e por último agora, né, os seres humanos. Porém, o único desses animais que consegue, que é capaz de transmitir ao homem, é o morcego. Esse animal, ele tem uma imunidade equilibrada para ser hospedeiro de vários agentes patogênicos, sem que lhe cause nenhum problema de saúde. E nós acreditamos então que houve uma alteração genética muito grande nesse vírus que foi transmitido ao homem e causou um desequilíbrio no organismo humano. Ele é um agente modificado, ou seja, é um vírus novo, ele se modifica. O seu RNA ele chega na membrana celular, que tem a função de selecionar o que vai entrar na célula, ele entra lá e se modifica. A primeira vacina do coronavírus ou do Covid do COVID, quer dizer, COVID-2, ela foi começada a estudar e foi lançada na década de 70. E essa vacina ela era exclusivamente para as aves, especificamente para as galinhas. E cada tipo de animal, cada espécie de animal tem o seu tipo de vacina, tem um tipo de vacina para ser utilizado. Porém, nos humanos ainda o estudo está sendo feito e ainda não conseguimos uma vacina para neutralizar esse vírus no organismo. O coronavírus, como foi dito, o Covid-19, esse novo, saiu agora em março, no começo de março aqui para o Brasil, que ele foi identificado agora na China em dezembro de 2019. E ele já chegou a outros 53 países, segundo essa pesquisa que foi feita. E agora ele aumentou, já tem muito mais países em que os indivíduos estão contaminados por esse vírus, esse Covid-19. O novo coronavírus, Covid-19, ele é um retrovírus, né? Ele é constituído por RNA. O seu RNA ele entra em contato com a membrana celular e entra no núcleo da célula e vai se combinar com o DNA celular, com o DNA da célula. E quando ele se transforma, quando ele muda, quando ele utiliza o DNA celular, ele se transforma em um vírion, né? E esse vírion ele vai se desenvolver dentro da célula e vai ser lançado para fora, atacando outras células do organismo do indivíduo. Esse período agora, conforme nós estamos vendo, ele não demora muito, ele é bem rápido e o indivíduo já começa a sentir os sintomas. Nesse período em que ele está se desenvolvendo no organismo do indivíduo, das células que ele infectou, nós chamamos de período de incubação. E nosso organismo, ele ainda não tem imunidade nem preparo para se defender desse vírus que está atacando. Ele não ataca qualquer tipo de célula. Na verdade, ele ataca, é como se fosse uma chave em um miolo de fechadura. Ele se encaixa direitinho na membrana, através das suas proteínas que ele lança, e aí o material genético, como a célula tem função seletiva, ela vai reconhecer o RNA, que é o material genético,
e vai deixar esse material entrar dentro da célula. A partir do momento que esse material entra, ele se encaminha para o núcleo celular, onde estão os DNAs celulares, e vai desestruturar esses DNAs e ser recombinado com esse DNA para formar os vírions que vão atacar outras células. Como ele funciona? Tem um esqueminha aqui agora que mostra mais ou menos como é que o vírus funciona. O vírus vem, ele entra em contato com a célula, né? Libera o seu RNA, o RNA ele entra no núcleo da célula e vai se replicar lá no núcleo das células, transformando em vírions, as novas partículas completas que vão atacar outro tipo de célula. Existem alguns tipos de células de defesa. Como esse vírus ele ataca especificamente o sistema respiratório, ele vai preferir entrar pela mucosa respiratória, boca e nariz, apesar de que ele entra pelos olhos também, onde tem mucosa, né? E ele vai atacar especificamente as células de defesa do sistema respiratório. Essa primeira parte da explicação, que fala a respeito da introdução e do descobrimento do vírus, nós vamos continuar numa segunda aula. Na próxima gravação minha vai ser para a segunda aula, falando a respeito de como que ele vem atingindo toda a população e quais são os meios de contágio específicos para esse vírus no organismo humano. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado bastante nesse princípio aí na primeira aula. Não percam a segunda aula, logo logo nós estaremos montando essa segunda aula e transmitindo a vocês. Muito obrigado e tomara que vocês gostem e deem um like lá, gostem visualizem bastante, visualizem bem a aula para não terem dúvidas sobre esse problema. Obrigado, até a próxima.